Olá, hoje nós vamos falar sobre o segurado obrigatório contribuinte individual. Quem é esse contribuinte individual, né? Na verdade, esse segurado, ele veio da junção de duas categorias de segurados obrigatórios. Isso aconteceu em 1999, né, onde juntaram-se as categorias de contribuinte autônomo ou segurado autônomo, segurado equiparado a autônomo e empresário. Na verdade, essas três categorias. Então, surgiu a partir da Lei 9.876 de 99 a categoria chamada contribuinte individual. Então, um dos segurados obrigatórios do regime geral de previdência social é o contribuinte individual. E o contribuinte individual, quem é? Ele vai estar descrito no artigo 11, inciso 5, da Lei 8.213 e também no parágrafo 9º, inciso 5, do Decreto 3.048. Então, você vai acompanhar aqui as hipóteses de enquadramento daquela pessoa física que vai exercer atividade remunerada na condição de contribuinte individual. Então, veja, quem é contribuinte individual? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Veja só, ele vai prestar em natureza eventual, né? Não tem natureza contínua, habitual, sob subordinação, não. E ele não tem relação de emprego, sim. Ah, mas esse não poderia ser enquadrado como trabalhador avulso? Não, porque lembrando de novo, o trabalhador avulso, ele presta serviço em caráter eventual, sim, sem vínculo empregatício, mas com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. E ainda, né, exercendo aquelas atividades listadas lá no regulamento da Previdência Social. Então, não cabe essa qualificação que você está vendo para o trabalhador avulso. Esse seria contribuinte individual. Também é o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Mas está muito parecido com o que eu estudei na condição de empregado. Sim, na condição de empregado, você estudou que é o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime de previdência do país do domicílio. Então, para ser enquadrado como empregado, é necessário que ele trabalhe nesses organismos, né, mas para a União. Agora, quando ele trabalha, quando ele presta serviço diretamente para o organismo internacional, ainda que lá domiciliado, ainda que lá contratado e não for amparado por regime próprio de previdência, ele é enquadrado como contribuinte individual. Então, veja aí que eu marquei para você, né? Aquele que trabalha no exterior direto, olha, para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Tá? Então, diferença entre contribuinte individual de empregado. Né? Outro contribuinte, o cooperado de cooperativa de produção, quer dizer, filiado à cooperativa de produção, que nessa condição ele presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada
ao trabalho executado. Na cooperativa de produção, os cooperados, os filiados a essa cooperativa, detêm os meios de produção, vão exercer a atividade e vão receber pela produção, né, ajustada com a cooperativa. Então, por isso que fala, mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Também o cooperado de cooperativa de trabalho. Outro, o titular, aí eu estou usando o termo da lei, tá, gente? O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado, né? Porque quando for empregado, ele vai estar no enquadramento de empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural. E o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Essa é a redação da lei. Mas, se vier aquele que é sócio administrador de uma empresa de responsabilidade limitada, sim. Aquele que tem uma firma individual, EIRELI, sim. Por quê? Porque esses institutos, essas figuras foram instituídas pós-Lei 8.213, né? Agora, chama atenção. O sócio cotista, ele só vai ser segurado obrigatório caso ele receba remuneração. Remuneração pelo exercício do trabalho executado na empresa. Se ele for um meramente cotista, isso não faz dele um segurado obrigatório, né? Ele pode até vir a querer se filiar como facultativo, mas o simples fato dele ser um sócio cotista de uma empresa não o enquadra como segurado obrigatório da Previdência Social. Agora está aí, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Sim, ele vai ser eleito para o cargo de direção, né? Então ele vai receber por isso, ele vai ser enquadrado como segurado contribuinte individual. Temos o microempreendedor individual, o MEI, né? O microempreendedor individual, ele é enquadrado como contribuinte individual. A regulamentação é feita pela Lei Complementar 123 de 2006, né? Lógico, com todas as alterações posteriores, e ele vai optar por recolhimento de impostos e contribuições através do Simples Nacional. O contribuinte individual MEI, ele pode ter apenas um empregado, tá? Cuja remuneração não pode ultrapassar o piso legal da categoria ou o salário mínimo mensal. E ele vai contribuir para a Previdência Social de uma maneira simplificada, né? E ele vai também, em relação ao seu empregado, ele como empregador, ele terá uma contribuição também menor, né, com alíquota menor do que as empresas em geral. Então, nós vamos precisar do microempreendedor individual quando falarmos de benefícios e também quando falarmos de custeio, quer dizer, das contribuições previdenciárias. Nós temos também o condutor autônomo de veículo rodoviário. Segundo o decreto, aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando o proprietário, coproprietário ou promitente comprador de um só veículo. Então, ele só tem um veículo, né, e vai exercer a atividade de condutor autônomo desse veículo. Então, a gente encontra, por exemplo, muitos carreteiros, freteiros, né, que têm o seu próprio
o seu próprio veículo e vai exercer essa atividade autônoma, né? Fazer mudança, prestar carregamento de mercadorias, de bens e etc. Aquele que exerce a atividade de condutor autônomo de veículo rodoviário em autônomo cedido, em regime de colaboração. Aquele que, olha, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública, em regime de porta em porta. Né? Ora, e de porta em porta. Corrijam aí para mim. E de porta em porta. É o chamado vendedor ambulante. Professora, eu não estou conseguindo acompanhar isso pela lei. Não, essa parte aí está no regulamento, no decreto 3.048. Então, pode vir aquele vendedor ambulante, aquele que vende de porta em porta, aquele que vende em via pública, né, de forma por sua conta e seu risco. Vai depender do examinador como que ele vai abordar essa condição. Também, agora presta bastante atenção. Veja, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Esse a gente já até falou. Agora, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, o síndico de condomínio, o administrador de condomínio, que vai exercer essa atividade e receber remuneração, ele não é empregado, ele é contribuinte individual. Mas também classifica como contribuinte individual o síndico que, embora não esteja recebendo diretamente, né, a remuneração pela direção condominial, ele fica isento da taxa de condomínio pela direção do condomínio. Então, por ele exercer a direção do condomínio, em vez dele receber diretamente a remuneração, ele fica isento da taxa condominial. E aí, nesse caso, é atividade remunerada, ainda que de forma indireta, né? E vai ser segurado obrigatório na condição de contribuinte individual. Outra pessoa física que realiza obra de construção civil. Pessoa física, contribuinte individual. Médico residente. E aí, outro dia eu tive uma pergunta muito procedente, né? Professora, seria também, por exemplo, médico veterinário residente? Sim. Até mesmo assistente social com programa de residência? Sim. Então, todos esses programas, né, de residência na forma da lei, organizados na forma da lei, cumpridas as condições que a lei dá das atividades de residência exige, são contribuintes individuais. E um famoso que toda a banca gosta é o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Esse também é contribuinte individual. Então, quer dizer, professora, que o padre, o pastor, o rabino são contribuintes individuais? São. A maneira como vão contribuir, nós vamos depois comentar, né, falar sobre, quando falarmos a parte de custeio. Mas para a sua prova, ministro de confissão religiosa, segurado obrigatório, contribuinte individual. Agora, eu vou tratar do contribuinte individual e esse eu gostaria que você prestasse atenção. Por quê? Porque é um contribuinte individual que vai exercer atividade agropecuária. E ele não pode, de forma nenhuma, ser confundido com segurado especial. Veja, a pessoa física, proprietária ou não, ou seja, não precisa ser dono, né, do imóvel onde ele vai explorar a atividade, que explora a atividade agropecuária a qualquer título,
em caráter permanente ou temporário em área. Então, ele vai explorar a atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais. Superior a 4 módulos fiscais. Essa medida, 4 módulos fiscais, né, acima de 4 módulos fiscais, em qualquer região do país. Se for na Amazônia, acima de 4 módulos fiscais. Se for no Sudeste, acima de 4 módulos fiscais. Se for lá no sul do país, superior a 4 módulos fiscais. Então, essa medida não modifica, não muda em relação à localização do imóvel, tá? Do imóvel onde vai ser exercida a atividade agropecuária. Mas o que muda é o tamanho de um módulo fiscal. É o tamanho de um módulo fiscal na Amazônia, no Sudeste, no Centro-Oeste, mas isso para você não importa. Eu não preciso, na minha prova, saber quanto corresponde um módulo fiscal na região do Nordeste, né? Do semiárido do Nordeste, ou do sul do país. Não. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque muitas vezes o examinador coloca assim: fulano exerce atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais na região amazônica. Aí a pessoa fala: meu Deus, naquela região é mais mesmo do que 4 módulos fiscais? Então eu estou chamando a atenção de, independentemente onde, né, for a localização desse imóvel explorado, vai ser contribuinte individual aquela pessoa física, proprietária ou não do imóvel, que for exercer atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais. Agora, se ele for exercer atividade em área inferior ou igual a 4 módulos fiscais, ele só vai ser enquadrado como contribuinte individual se ele tiver auxílio de empregados, ou ele fizer isso por intermédio de prepostos. Aí, empregados, eu já vou colocar aqui o termo permanentes, tá? Empregados permanentes. Por quê? Porque, se não forem empregados permanentes, eu posso talvez colocá-lo, talvez enquadrá-lo como contribuinte, como segurado especial. Então, aqui eu tenho que lembrar que ele vai exercer atividade agropecuária em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, com o auxílio de empregados, mas empregados permanentes, ou por intermédio de prepostos. E também poderá exercer atividade pesqueira, mas nesse caso também atividade pesqueira com a ajuda de empregados ou por intermédio de prepostos. Em relação à atividade pesqueira, eu também digo que será contribuinte individual aquele que exercer a pesca em embarcação de médio e grande porte. Se a embarcação utilizada for de médio ou grande porte, é contribuinte individual, certo? Também contribuinte individual, o garimpeiro. Por quê? A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, ou seja, de garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos. Agora veja, com ou sem auxílio de empregados. Então, na atividade do garimpo, não é necessário ter empregados, né, para se enquadrar como contribuinte individual, como é o caso da atividade pesqueira. Então, no garimpo, com ou sem empregados, ele vai ser contribuinte individual. Então, veja, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, garimpeiro, por favor, é contribuinte individual, certo?
Agora a gente vai ver a questão do último concurso do INSS. Veja lá. Com base no disposto na Lei 8.213, de 91, julgue o item a seguir acerca dos segurados do regime geral de previdência social. Brasileiro, contratado pela Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo, é considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social, mesmo que domiciliado e contratado no exterior, salvo se estiver coberto por regime próprio de previdência social. Certo ou errado? Então, veja, o brasileiro vai ser ainda que contratado e domiciliado no exterior, ele vai prestar serviço a quem? Foi contratado pela ONU para prestar serviço. E aí, ele vai ser segurado obrigatório ou não? Vai ser segurado obrigatório. Certíssimo. Brasileiro contratado pela ONU. A ONU, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo. Aqui, o examinador quebrou o galho porque ele explica que esse organismo oficial internacional, o Brasil é dele membro efetivo. Mas muitas vezes ele não coloca isso, ele já coloca assim, para a ONU. E aí o candidato já pressupõe que o candidato sabe que o Brasil é membro efetivo da ONU, tá? Então, veja lá, brasileiro contratado pela Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo, é considerado segurado obrigatório do RGPS, mesmo que domiciliado e contratado no exterior. Sim, mesmo que domiciliado e contratado no exterior, salvo se estiver coberto por regime próprio de previdência social. Certíssimo, né? Esse item está certo. Agora, só colocou assim, é segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Que ótimo! Não precisou te perguntar se era empregado ou se era contribuinte individual. Mas eu te pergunto, qual é o enquadramento desse brasileiro? Como contribuinte individual, porque ele foi contratado pelo organismo internacional. Se ele fosse trabalhar na ONU, mas para a União, né, e não tivesse cobertura de previdência no país do seu domicílio, aí ele seria empregado. Mas aqui a contratação é direta pelo organismo internacional. Portanto, é sim segurado obrigatório, certo, mas na condição de contribuinte individual. Vamos a mais uma questão. Com base no disposto na Lei 8.213, de 91, julgue o item a seguir, acerca dos segurados do regime geral de previdência social. Olha, é considerado segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de contribuinte individual, o sócio eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, mesmo que não receba remuneração. Veja, aqui ele foi mais específico, né? Ele quer saber se essa pessoa eleita para exercer cargo de direção em cooperativa, em associação ou entidade, né, de qualquer finalidade, que não recebe remuneração, se ele vai ser enquadrado como contribuinte individual. Não. Por quê? Porque lá no início, quando a gente fala de segurados obrigatórios, a gente fala que o que caracteriza ser um segurado obrigatório é o exercício da atividade remunerada, né? A sua filiação, o seu vínculo está intimamente ligado ao exercício da atividade remunerada. Aqui, essa pessoa, ela está sendo eleita, ela vai exercer o cargo de direção, né, numa cooperativa na qual ele é filiado, ou uma associação, ou entidade de qualquer finalidade, mas ele não vai receber remuneração. Então, ele não pode ser segurado obrigatório.
Se ele não pode ser segurado obrigatório, não enquadraria como contribuinte individual. Então, a resposta o item está errado. Mas aí vem a pergunta: e se ele fosse eleito para exercer esse cargo e viesse a receber remuneração? Aí sim seria contribuinte individual, segurado obrigatório, contribuinte individual, ok? Então, ficamos aqui em relação ao contribuinte individual, quais são as hipóteses, né, de enquadramento, e eu gostaria que você avaliasse a nossa aula. Gostou? Ótimo. Tem alguma coisa a acrescentar? Tem alguma crítica? Ótimo também, porque a gente tem que cada vez melhorar, tá ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Clique like.